Vou conversar agora com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, o Crébio José Ávila, para falar um pouquinho sobre soja e milho. Mais que isso, ocorrência de pragas comuns nas duas culturas. Bom dia, Crébio. Bom dia, amigo, tudo bem? Tudo bem? Bom, vamos começar pelo seguinte. Além dos programas, além dos problemas com as mudanças climáticas aí ou não, depende da corrente, tem gente que acha que tem mudança, tem gente que não acha, mas o tempo está com umas variações aí que estão dificultando as coisas. A gente sabe muito bem que essas mudanças, elas tiram a sazonalidade e a regularidade dos tratos culturais na lavoura. Então, se você tem chuva demais por anos seguidos, você tem a mudança da incidência de pragas e doenças. Se você tem seca demais, os insetos, bactérias ou vírus, os vetores ou aqueles que causam os problemas, eles vão migrando procurando o melhor ambiente para eles. E isso se torna um problema sério, né? Não, sem dúvida, nós temos aí algumas pragas que estão muito ligadas à questão ambiental e principalmente a umidade relativa e a temperatura, né? Normalmente, temperaturas mais elevadas favorecem o desenvolvimento de pragas e associado normalmente a algumas pragas podem ocorrer mais com condições de seca, de baixa umidade relativa e outras de alta umidade, mas de uma maneira geral, o clima seco e altas temperaturas favorecem o desenvolvimento dessas pragas, né? A incidência dessas pragas tem tudo a ver com o clima. E a forma de combate também muda, porque essas pragas ou doenças migrando de uma área para outra, você tem um outro ecossistema. E aí eu pergunto, a forma de combate continua sendo a mesma? Não, sim, quando você tem uma condição de alta temperatura e baixa umidade relativa, a gente não pode nem fazer uma pulverização, que ela não vai ser eficiente, né? Então tem que ter a condição no mínimo da baixa de 32 graus de temperatura e umidade relativa acima de 55%. Em condições mais baixa umidade relativa e alta temperatura, a eficiência de controle, das táticas de controle que você usa, é bem baixa, né? Bom, existem pragas, doenças comuns às duas lavouras, soja e milho, e algumas são específicas. Dá para você detalhar para a gente? Sim, tem algumas. A soja e o milho, ela ocorre praga desde a emergência, vamos dizer assim, até a fase reprodutiva, né? Até a fase de enchimento de grão. E tem algumas pragas que ocorrem nas duas culturas, em alguma cultura ocorre em outra, e tem algumas pragas, né, que nós estamos abordando hoje aqui, que ela ocorre comum nas duas culturas, tanto na soja como no milho, né? Nós temos o caso da lagarta elasma, que é uma praga que ataca as plantas de soja e de milho, que reduz o estande da cultura, né? Nós temos o caso dos percevejos, que ocorre também tanto na soja como no milho, né? Na soja ela causa destruição dos grãos de formação, né? E no caso do milho destrói plantas, os percevejos. E o mais comum, a mais recente praga que está adaptando esse sistema soja, milho, é o caso da mosca branca, né? A mosca branca, ela suga a cultura tanto da soja como do milho, e além de sugar a seiva da planta, ela predispõe ao desenvolvimento de um fungo, né? Quando ela alimenta na planta, um fungo fumagina, um fungo de coloração preta, aí a folha absorve mais radiação, calor, né? A folha seca e cai. E por último, as lagartas, que ocorrem também na soja e no milho. Na soja destrói os grãos, né? Desfolha, e no milho causa desfolha, principalmente do cartucho do milho, é o caso da lagarta Spodopsis frugipeda, né? Vamos nos concentrar nessas que são comuns, então, às duas lavouras, soja e milho, porque as outras, como são específicas, elas têm combate específico. Para essas que nós temos aí, existe uma corrente nova. O combate com os pesticidas, ele tem 3 etapas. Primeiro, você tinha o de longo espectro, né? que abrangia diversas pragas, doenças e culturas. Depois, nós saímos para as especialidades, especificamente para uma coisa ou outra. E o que eu tenho notado hoje em conversas com algumas produtoras de pesticidas, né, é que existem alguns, novamente, que são abrangentes para muitas pragas ou doenças. Como é que essa corrente foi se modificando e como é que é a ação desses multipesticidas? Na verdade, no passado, se olhar o passado, praticamente não existia inseticidas químicos, né? E os inseticidas químicos, como você mesmo falou, eram de amplo espectro, ou seja, eles controlavam, matavam tudo, né? Então, Inclusive, matavam as pragas e também destruíam os inimigos naturais.
Hoje nós já temos um sistema que a gente fala do manejo integrado de pragas, e você associa diferentes táticas de controle, né? Temos inseticidas hoje que são específicos, né? São seletivos para inimigos naturais, alguns inseticidas químicos. Nós temos alternativa de controle biológico hoje, tanto de percevejo como de lagartas, né? E eu tenho uma alternativa do controle hoje com plantas transgênicas. Então, em milho, por exemplo, 95% dos milhos hoje controle lagarta através do milho transgênico BT, né? Então, em soja também nós temos esse controle bom de algumas espécies de lagarta. Então, hoje, fazendo um manejo integrado de praga de uma maneira mais harmonizada, mais harmônica com o ambiente, você tem várias alternativas. Tem plantas que estão resistentes a percevejo, tem plantas que estão... Você pode usar o controle biológico, você pode usar o controle químico, né? Principalmente produtos que são, aí, do ponto de vista ambiental, não destrói os domínios naturais, e tem a parte do controle biológico também como alternativa para essas pragas, né? Sempre focando, como eu falei, o manejo integrado de pragas, né? Você já falou, eu ia te perguntar sobre o controle biológico, que ele vem crescendo, né? E principalmente no Brasil. Acho que o Brasil hoje é quem mais usa o controle biológico. Mas você citou bem, esse manejo de formas de controle é que funciona. E para isso você tem que ter sempre aí um agrônomo, porque uma determinada lavoura pode ser resistente a um tipo de praga ou doença e outra pode não ser, embora seja da mesma espécie, da mesma variedade. Sim, é isso aí. Hoje nós temos aí algumas pragas que atacam culturas, né, que você precisa usar um controle específico, né? Nós temos produtos inseticidas que são seletivos, que controlam muito bem uma espécie de lagarta, por exemplo, mas ele não funciona para percevejo. Para percevejo, nós temos que usar um outro produto. E às vezes, por exemplo, no caso do percevejo, além de você aplicar o inseticida, você tem que fazer uma adição, por exemplo, de sal de cozinha, que é o NSA, na calda inseticida, que você aumenta em termos de 10 a 15% de mortalidade, acrescenta no sistema. Então, são artimanhas que você usa no manejo integrado de praga para você controlar essas pragas da sua lavoura de um baixo custo econômico, né? E também preservação do meio ambiente. E você citou bem, preservação do meio ambiente, porque quando você faz o uso descontrolado, você pode estar colocando mais do que precisa e pode estar dando mais resistência a quem você vai combater. E depois, para você desenvolver uma nova molécula, não se faz isso da noite para o dia. E por último, para a gente fechar, é importante esse controle, porque os danos podem ser grandes e o prejuízo pode vir pesado para o bolso. Não tenha dúvida, você tem que, tanto na soja como no milho, nós temos que monitorar essas pragas, né, que está dentro do manejo integral, monitorar essas pragas e fazer o controle no momento certo, quando atinge o nível de dano, que a gente fala, quando chegar o momento certo, né, a gente faz o controle. Então, é muito importante fazer esse controle, né, para você, como você falou, para evitar os danos. E finalizando, né, nós queremos mostrar, como nós estamos falando de pragas comuns nas culturas da soja e do milho, nós temos que olhar o sistema de produção hoje como um sistema como um todo, né? E não olhar as culturas separadamente. Então, você entender que o sistema soja, sucessão soja, milho, é um sistema que ocorre pragas, né? E você tem que olhar o sistema de produção como um todo e não olhar as culturas de maneira separadamente, né? Obrigado pela sua entrevista.